Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso Pod Grow, o nosso segundo episódio dessa vez, com o tema de posicionamento e oficinas. Hoje eu estou aqui com o Cícero, o nosso closer e fundador da Grow. Estou aqui com o Caleb, o nosso diretor de operações e também sócio da Grow. Hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre esse tema, né? Sobre posicionamento, oficinas e como é que uma coisa interliga a outra, que é um tema que interessa bastante o pessoal de lá, e às vezes tem bastante dúvida também, às vezes nem interessa, mas é um negócio que eles não têm esse conhecimento, certo? Então a gente tá aqui para falar um pouco mais sobre essa questão, beleza? Beleza. Então vamos lá. Perguntas, né? Começando pela parte das perguntas, que começando do início, certo? O que é um posicionamento e como isso tem ligação com oficinas de fato? Começa, por favor. Certo, pessoal. Então, posicionamento nada mais é do que você tá onde o seu cliente precisa que você esteja. Certo. Então, para todo tipo de negócio, mas principalmente para o nicho de oficina, né? A gente precisa estar onde o cliente está procurando pelo nosso serviço. Certo. Então, exemplo, cara, um restaurante, ele precisa estar onde? No iFood. Porque quando alguém está com fome, a pessoa vai no iFood. Outro exemplo, sei lá, uma loja de tênis. Onde ela tem que estar? Ela tem que estar no Google quando alguém pesquisa por tênis. E aí o cliente vai rapidamente identificar a sua loja lá dentro, vai clicar e aí ela vai conseguir ter acesso ali pelo catálogo, etc. Uhum. Então o posicionamento nada mais é do que você está onde o seu cliente procura por você. Interessante. E, cara, quando a gente fala de oficina, né, a gente está falando de um serviço de necessidade. Uhum. Porque hoje, né, a gente consegue ter acesso aí, a gente consegue vender dois tipos de produto ou serviço. Que é o de desejo, que é aquele que você não necessariamente precisa dele. Uhum. Então, como é uma questão de um delivery, como é a questão de um tênis, como é uma questão... sei lá, de um procedimento estético. Uhum. Isso são produtos e serviços que você não necessariamente necessita deles. Certo. Totalmente diferente quando eu venho pro ramo de autocenter, um exemplo. Certo. Porque quando eu estrago o meu carro, eu necessito arrumar meu carro, senão eu não vou andar com ele. Necessidade. Então, o serviço de necessidade, ele é muito mais fácil de vender, vamos dizer assim, do que o produto de desejo. Porque o produto de desejo, você tem que gerar esse desejo no consumidor. Então você tem que, de certa forma, se vender para esse cara de uma forma totalmente diferente de quando você está mostrando para ele algo que ele realmente precisa. Uhum. Então, geralmente, 90% dos casos, quando se fala de oficina, é o cliente que vem até você. Realmente. Entendeu? Ninguém sai por aí andando na rua falando, pô, você precisa arrumar seu carro? Pô, você precisa fazer de uma revisão? Você precisa trocar o óleo? Certo. Não. Por isso que eu falo que, na maioria das vezes, é o cliente que vem até você. E pro cliente vir até você, cara, quem é dono de autocenter aí sabe, ele precisa que você apareça onde ele procura. Certo. Então, se você continua dependendo de indicação, cara, você tá dependendo da sorte. Muita sorte. Tipo, você concorda comigo que se a gente depender só de indicação aqui na Grow, um exemplo, a gente vai depender da sorte? Uhum. A gente vai depender de um cliente nosso, de um mecânico, de um dono de oficina que tem acesso a gente, falar para outro cara que ele conhece, outro dono de oficina. Cara, a gente vai ficar no escuro, a gente não vai conseguir ter previsibilidade de crescimento para a nossa empresa e fica complicado. Ninguém quer jogar o jogo de ser empresário no escuro. A gente precisa saber para onde a gente vai crescer, para onde a gente quer ir. Sim, interessante. E quando a gente tem controle de quantas pessoas estão interessadas no que a gente vende, a gente consegue enxergar em uma margem de crescimento, a gente consegue ter um ponto futuro de onde que a nossa empresa quer chegar. E a mesma coisa para o dono de oficina, cara. Certo. Para o dono de oficina se posicionar, ele precisa estar onde o cliente dele vai procurar. Certo. E quando a gente vem aqui para a questão de marketing, para oficinas, cara, é no Google. Onde você procura quando você quebra seu carro? Pô. Você precisa de uma oficina? Oficina, exatamente. Onde você Vou no Google. Google é mais próximo. Onde você procura? No Google. Eu procuro no Google. Entendeu? Até porque oficina não é um negócio que eu vou olhar o cara trocando óleo no Instagram e vou falar, que vontade.
de trocar o meu óleo. Não. Pô, que vontade de trocar meu óleo, cara. Sabe? Aí o cara vai lá, precisa trocar o pneu dele. Nossa, que vontade de trocar meu pneu. Por que esse cara foi trocar o pneu? Porque o pneu dele furou na rua. Certo. Aí o cara tá lá no meio da rua, ele vai abrir o celular dele e vai falar, pô, preciso comprar um pneu novo. Onde tem pneu aqui perto? Vai pesquisar lá no Google, abrir o celular dele. Ah, oficina perto de mim. Pô, esse cara pesquisou oficina perto de mim no Google, vai aparecer um monte no Google. Muito interessante. Certo, certo. E pra esse cara, pro dono de oficina, tá onde o cliente dele pesquisa, ele tem que investir em marketing. Que é o investimento em marketing que faz você aparecer quando o cara pesquisa. Então, quando alguém precisar do seu serviço, para você ser visto, você precisa investir em marketing. Certo. Porque a partir do momento que você investe, você consegue aparecer para esse cara. Caso contrário, é o que eu falei, é depender de indicação, é jogar o jogo no escuro, depender de sorte, que aí já está ultrapassado esse segmento, né? Antigamente era muito mais fácil, muito mais difícil de crescer do que hoje em dia. Exatamente. E é aquilo, né, Bruno? Ninguém acorda com vontade de ir pra oficina. Certo. Mas quando você tem que ir pra oficina, você quer achar isso da maneira mais fácil possível. Entendi. Então, igual o senhor disse que você dorme pensando, que delícia, vou levar o meu carro na oficina amanhã. Uhum. Mas quando você acorda, dá a partida e o carro não funciona, você fala, putz, e agora? Que oficina que eu vou levar meu carro? E aí você tem que encontrar. Certo. E aí é onde o lance de estar bem posicionado faz muita diferença. Exatamente. Eu gosto também, Caleb, de trazer a parte de posicionamento não só de onde você vai estar, mas Certo. sobre como você quer ser visto. Certo. O posicionamento também diz muito sobre isso. Poxa, quem eu quero atender? Qual que é meu tipo de Não só cliente? onde ser visto, mas como ser visto também. Justamente. Exatamente. Era a minha segunda pergunta. Vou Boa, por favor. Vou vamos direcionar para você. Já que a gente entendeu o que é o posicionamento, que é como você se porta, é como você é visto lá onde você está, eu queria saber de você, Cícero, como que a gente constrói esse posicionamento da oficina, lá. sabe? Legal. Bora, vamos lá. A Caleb trouxe muito o onde, né? Então, Uhum. pô, eu quero estar ali no Google para poder pegar o cara que tá mais pronto. Beleza. Trazendo um pouquinho como construir. Isso. O como construir, primeiro você tem que identificar quem que é o cliente que você quer. Certo. Quem quer todo mundo não vende para ninguém. Certo. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Eu quero atender todos os carros, do Fusca ao importado. Cara, o cara do importado não vai levar o carro na oficina que o cara do Fusca leva. Certo. Então a primeira coisa é você determinar que tipo de cliente você quer atender. Certo. Segundo é você se aprofundar nesse tipo de cliente. O que esse tipo de cliente espera? O dono do Fusca, ele não vai querer, por exemplo, chegar na oficina e ser todo cheio de frescurinha e de piso bonitinho e de lugarzinho pra sentar. Eu falo, meu Deus, vou gastar demais aqui dentro. Só vim trocar o... Só vim Só vim trocar o óleo do meu Fusca aqui. Só preciso garantir que o Fusca não para. Exatamente. E de outro lado, a gente tem o dono de um carro importado. Que se ele chegar na oficina e tiver uma oficina bagunçada, suja, sem padrão de atendimento, ele vai falar, pô, Aquele cara que vai chegar, vai falar, tem um café, uma água, ele já vai se Tem sim. confortável. Óbvio. Aí ele já quer estar num lugar que tem ar-condicionado. Negócio já mais quer em ser bem cima. recepcionado. E aí ele, pô, eu não vou deixar meu carro de 500 mil reais num negócio onde o cara não teve o mínimo cuidado de preparar, limpar a xícara pra tomar café. Certo. Certo. Então, quando você escolhe o posicionamento que você quer, o tipo de cliente que você quer, você Uhum. tem que entender o que esse cliente busca. Certo. Quando eu falo que ele busca, é sobre ambiente, é sobre atendimento, Uhum. é sobre entrega. Certo. Então, por exemplo, tem clientes nossos que atendem carros de alto padrão. Certo. Cara, é padrão o cara chegar, envelopar ali todo o volante, colocar a capa no banco. Porque é um carro de 500 mil reais. O cara E ele não quer que seja tratado desse jeito. O Exatamente. cara que depois do serviço ele vai colocar um brinde, um cheirinho, um Justamente. QR Code ali junto com o brinde pro cara como fazer mandar uma mensagem, porque depois, além do brinde e do cheirinho, para você fidelizar esse cliente, Certo. ele vai ganhar, sei lá, uma lavagem ali, uma ducha externa no carro, um cuidado maior da próxima vez, às vezes um serviço que vai vir de brinde. Certo. Então Certo. é toda a forma também da comunicação que você tem com esse cara. Exato. Então o posicionamento ele é dividido nessas duas verticais. Certo. A vertical de onde você tá, Certo. para o dono de oficina hoje. Se a oficina dele não tá no Google, cara, ele não é visto. Certo. E se o cara não é visto, ele não é lembrado. E Óbvio. se ele não é lembrado, ele não tem cliente. Não vende. Indicação, Fica cara, na indicação. é sorte. Fica na Entendeu? indicação. Sim. Então é o onde
você dá e como se comunicar com esse cara que tá chegando até você. Se você Exatamente. não definir o seu público-alvo, como você vai se conectar com ele, você tá perdido. Exatamente. E o legal, Bruno, é que nunca existe um posicionamento que é errado. E, tipo, também era minha próxima pergunta. Sério? Exatamente. Mas não existe um posicionamento Errado é não ter posicionamento. Existe É uma posicionamento errado, existe posicionamento certo? Errado é não ter posicionamento. Certo. Por exemplo, vou falar um negócio que eu vi, não tem nada a ver com oficina, mas as pessoas vão entender. Não sei se vocês seguem o João Branco, que é o ex-diretor de marketing do McDonald's. E ele estava contando sobre um posicionamento que o McDonald's teve que ter. Que foi, cara, eu parei de vender o McFish. E tem hora que as pessoas passam na rua e me odeiam por vender o McFish. Não, por ter parado. Ter parado de vender o McFish. E aí ele foi explicar o porquê que ele parou de vender o McFish. O carro-chefe do McDonald's é o Big Mac. Certo. Não tem Aquele é o jeito. posicionamento dele. Exato. É quem compra aquilo que ele quer atender. Uhum. E toda vez que ele vendia um McFish, um cliente do Big Mac ficava triste. Por quê? Demorava mais para poder fazer o processo. Sim. Então ele tinha que parar, ele tinha que fritar o peixe, o pão era de outro tamanho, Certo. todo o processo Porque gargalava era só por uma conta. Era só metade da fatia. Então todo o processo gargalava por conta de um tipo de cliente específico. Certo. É esse cliente que eu quero ou eu quero os 90% que eu estou disposto a atender? Porque a hora que abrir mão de um cliente faz mais sentido do que você querer atender todo mundo e deixar seu principal cliente triste. Então, errado é não ter posicionamento, sem nenhuma dúvida. Certo. Então a gente está dizendo aqui que, primeiramente, a pessoa precisa, primeiramente, ser vista. Exato. E definir um tipo de posicionamento que ela quer ter. Exatamente. Independente do tipo. Cara, só pra fechar essa conclusão também que a gente teve sobre posicionamento, cara, Grow Alto é o principal exemplo disso. Certo. Só que a gente aqui no nicho de marketing. Certo. Então, pô, tem aquele tipo de agência que vai atender restaurante, clínica de estética, médico, dentista, auto center. Vai Certo. ter aquele tipo de agência de marketing que atende todos os setores. E vai Uhum. ter aquele tipo de agência que se especializou em um setor apenas. Certo. Por que a gente decidiu focar em auto center? Exatamente. Porque, cara, é um nicho que a gente tem conhecimento de ponta a ponta. Certo. Então a gente avaliou a nossa carteira de clientes lá no início da Grow e a gente conseguiu identificar de que todos aqueles clientes, os de oficina, eram os que a gente conseguia entregar mais resultado Uhum. e eram os que a gente conseguia ter mais previsibilidade de crescimento para a nossa empresa e para a empresa do nosso cliente. Exato. Então, a gente tem muito contato com muitos donos de oficina e foi isso que moldou a nossa estratégia de marketing pro ramo, Certo. mas é desse jeito que a gente construiu o nosso posicionamento. Se você entrar no Google, no Instagram e for procurar marketing por oficina, você não vai encontrar muitas oficinas que são especializadas nesse nicho. A Certo. Grow Alto é uma delas e a gente consegue estar presente quando o cliente, o dono de oficina, precisa da gente para resolver os problemas de marketing dele. Exatamente. Entra na minha terceira pergunta. Pô, vamos deixar ele fazer a terceira. Excelente, excelente. É justamente isso. Já que nós entendemos onde e como, a gente tem que entender como a Grow entra nessa busca. Se o cara tá exatamente procurando, não às vezes necessariamente mais carro no pátio dele, mas isso também interfere, né? Querendo ou não, como é que a Grow diretamente influencia nessa questão do posicionamento de algumas oficinas que a gente tem aqui, por exemplo? O que a gente faz para posicioná-las ou elas trazem pra gente o tipo de posicionamento que a gente quer trazer para eles? Cara, na minha visão, durante a reunião de vendas, eu sempre trago o seguinte. A gente tem pouca vaga para cliente para entrar. Eu tenho muito mais demanda que procurar a gente do que o que eu consigo atender. Certo. Então a gente escolhe as oficinas que vão entrar com a gente. Ok. E o primeiro princípio que eu uso para escolher é: esse cara sabe quem ele quer atender? Exatamente. Se esse cara chega aqui falando assim, eu atendo todo mundo, pô, então você não atende ninguém. Então é difícil. Então, hoje o nosso negócio ele é muito mais focado em quem já definiu quem quer atender, Certo. a gente vai colocar ele no local certo. Certo. Então, entre aquelas duas perguntinhas, né, do onde e como, Uhum. o como, o cara já tem que saber quem ele quer atender. Certo. E aí o onde a gente vai dominar bem e o Caleb vai saber falar total com domínio na parte de operação. Mas o nosso foco aqui é posicionar o cara Certo. no local exato em que o público dele está, para que ele possa converter. Top demais. Falando de serviços, então, Caleb. Cara, eu vou dar um exemplo nessa questão de como você fala dos nossos serviços como empresa para ajudar o cara. Isso, exatamente. Perfeito. Como a gente ajuda ele a se posicionar. Então, cara, quando eu falo de posicionamento no Google,
a gente está falando de tráfego pago. Certo. Né? E o tráfego pago nada mais é do que você fazer um investimento ali monetário, né? Você vai estar pagando para a plataforma do Google ou do Instagram, tá gerando anúncios para vocês. Então, o anúncio, o tráfego pago, nada mais é do que isso. E é um tipo de serviço que a gente oferece aqui na Grow, né? A gente tem aí profissionais especialistas em gestão de tráfego, que é o nome do profissional responsável por isso, né? E, cara, a gente basicamente escolhe ali palavras-chave, né, que o seu cliente ele possa vir a estar pesquisando. Eu vou até dar um exemplo de uma oficina que a gente tem aqui com a gente, que eles são especializados em câmbio automático. Certo. Eles são lá de Curitiba. Certo. Então, a gente faz todo um processo aqui de gestão de campanhas de tráfego, né? A gente seleciona ali quem que é o público-alvo desse cara. Certo. Então, eu sei que é uma oficina mais premium. Sim. Então, eu sei que eu vou mostrar o anúncio para as pessoas ali da região de Curitiba, que eu sei que tem a capacidade monetária aí de estar comprando aquele serviço. Então, eu não vou estar vinculando anúncios dessa oficina para regiões ali menos desenvolvidas. Eu vou selecionar onde? Cara, em condomínios, eu vou selecionar ali em áreas mais ricas da cidade, porque eu sei que esses caras nessas regiões, eles têm carros melhores, que consequentemente são os carros automáticos, como é um serviço de um ticket maior, então eles cobram mais caro lá nessa oficina. Eu sei que não é qualquer um que vai conseguir estar comprando aquele serviço. Certo. E eu consigo fazer tudo isso dentro ali das plataformas de anúncios, né? Para conseguir estar posicionando o meu cliente para o público-alvo dele. Certo. E aí, quando alguém lá na cidade de Curitiba pesquisa, quebrei o meu câmbio automático, barulho no meu câmbio automático, certo. Marcha de câmbio não funciona. Certo. E esse cara que pesquisou isso tá dentro desse público-alvo de quem pode pagar, de quem está nessas melhores regiões, possui os melhores carros. Porque, pessoal, hoje em dia, o Instagram, o Google, o seu celular, ele sabe o que você tem aí. Sabe, né? Exatamente. Assim, com base em interesses, com base em pesquisas, com base na região onde você mora. Certo. Então eu consigo filtrar tudo isso e mostrar o seu anúncio para esse cara que vai comprar o seu produto. Então você concorda comigo que agora, quando você está investindo em marketing, investindo em anúncio, você não vai aparecer só para aquele cara que está curioso? Ou seja, essa minha oficina aqui, o cara que é um cliente que fatura um valor maior ali mensal, que possui um carro melhor, que tem um carro de câmbio automático, quando ele quer vender um serviço de câmbio automático, você concorda comigo que ele tem que aparecer só para esse cara? Ele não vai aparecer ali pro dono do Fusca, que só tem o carro manual, certo. Que às vezes não vai ter o dinheiro suficiente para pagar o valor do serviço. Então, quando você investe em marketing, você está excluindo automaticamente aquele tipo de pessoa que você não quer dentro da sua oficina. Exatamente. Entendeu? Certo. Então, ao invés de você passar aí muito mais tempo respondendo, às vezes, no WhatsApp ali um cliente que você sabe que não vai dar em nada, você só vai estar atendendo o cara que, de fato, vai comprar o seu produto, vai comprar o seu serviço, no caso de oficina, né? Então, só trazendo como que a gente opera isso sem ser muito técnico, né? Show, beleza. Trazendo mais essa questão, então, vamos puxar um pouquinho pro outro lado. A gente tá falando muito sobre questão de oficinas premium, etc. Mas também existe outro lado. E, pro outro lado, eu vou até puxar um pouco mais a questão do meta, porque existem muitas oficinas que focam muito em volumetria. Quantidade de pessoas independente, não precisa ser tão premium assim. E eu vejo também que, às vezes, o conteúdo que a gente traz, querendo ou não, por mais que, como vocês haviam dito, né, oficinas é muito uma coisa de desejo, certo? Mas ainda assim existe um posicionamento, necessidade, que muitas oficinas procuram isso e às vezes elas estão atreladas ao tipo de perfil do Instagram que eles estão procurando, certo? Então, entrando nisso, quando a gente está falando em oficinas menores de baixa renda, qual o tipo de posicionamento, como é que a gente pode trabalhar o Instagram deles, como é que a gente trabalha dessa forma com essas oficinas, por exemplo? Cara, vou dar minha visão, depois falo se você concorda. Eu gosto de dividir as oficinas em algumas categorias. Certo. A primeira categoria é aquele tipo de oficina especializada. Então, você é especialista em câmbio automático.
Sou especialista em BMW. Funilaria e pintura. É uma especialização que o cara vai ter em uma determinada vertical. Certo. Essa daqui é o tipo de oficina que talvez vai ter um ticket mais alto e Uhum. você tem que fazer toda a comunicação voltada para o que ele vende. Certo. Vou falar de câmbio automático, eu só tenho câmbio automático. É. É um especialista. Certo. A segunda talvez vai ser essa de ticket mais alto, que agora é a oficina Burdick-Zap. Exato. É o segundo modelo. O terceiro modelo já é a oficina que trabalha com preço. Sim. Então não é oficina pequena, mas o foco dela é giro rápido. Giro rápido. Traz o carro para dentro e aqui dentro eu vou monetizar ele de alguma forma, Certo. tá? Eu imagino muito que a sua pergunta vem focada nessa Sim. terceira agora. Nessa terceira, Na exatamente. terceira, a gente tem que trabalhar o funil de uma forma muito inteligente. O Certo. que é trabalhar de uma forma inteligente? Pô, a minha oficina trabalha com volume. Você Uhum. tem que ter 3 pilares. Um tráfego forte, que te leva muita demanda. Uhum. Um comercial que atenda rápido, leva esse carro para o seu pátio. Uhum. E por último, um pátio efetivo que consiga monetizar esse cliente. Certo. Exatamente. Como é que você faz esses 3 pontos? O primeiro, um tráfego forte. Você tem que ter uma oferta tentadora. Certo. O pessoal chama de boi de piranha. Que é aquele negócio que você joga para todo mundo vir em cima. Certo. Então, pô, se eu tenho uma troca de óleo por um preço muito baixo, que é um serviço de prateleira, Uhum. todo mundo vai me chamar por aquilo. Se a minha troca de pneu é mais barata. Eu vou colocar a troca de pneu. Qual que é meu serviço que pode ser meu boi de piranha? O que é uma boi de piranha? Baixa margem, Certo. mas que chama atenção. Interessantíssimo. Exatamente. Beleza. E aí tem esse serviço que tem vários giros, né? Um giro rápido. mais rápido. Certo. Então, o que é um giro rápido? Cara, o que um carro precisa de fazer o tempo inteiro? Trocar de óleo, trocar de pneu, fazer uma higienização de ar-condicionado, um alinhamento e balanceamento. Esses 4 produtos que são de giro rápido, Uhum. eu crio uma oferta tentadora e aí, nesse caso, sim, eu utilizo o Instagram. Sim. Porque o meu foco não é pegar o cara que tá procurando por uma troca de pneu. Exatamente. Certo. O meu foco é gerar um preço tão atrativo que o cara vai falar, putz, meu pneu vai acabar daqui uns 3 meses. Por que eu não Vou aproveito essa atrás. promoção? E existe Exatamente. tipo de posicionamento Todo mundo também. sabe também, principalmente os donos de oficina. Inclusive, a gente tem muito feedback aqui dentro da Agroauto por isso. Uhum. Cara, uma vez a gente estava conversando com um cliente em uma reunião, né? Dono de uma oficina que fatura mais de 300 mil por mês. Uhum. E, cara, a gente queria, assim, colocar mais clientes para dentro, aumentar mais ainda o faturamento desse cara, sem ele ter que investir mais em marketing. Foi aí que a gente, né, o time interno ali de operação, Uhum. a gente teve a sacada de, tipo assim, fazer isso que o Cícero falou. Então, dentro ali do Meta, colocar uma oferta tentadora para esse cara em produtos ali de giro rápido. Então, no caso, foi troca de pneus, mas funciona bastante também com troca de óleo, fluido de transmissão, etc. Uhum. Mas, cara, era uma oferta de o pneu por valor mais barato, porque era um Uhum. produto de giro rápido, com alinhamento e balanceamento grátis. Uhum. Por quê? Porque esse cara ele ia ficar tentado a trocar o pneu dele. Uhum. Ele ia chegar lá na oficina, fazer o agendamento, e dentro da oficina, quem tá atendendo esse cara, ele pode oferecer muito mais do que só a troca de pneu. Com Ele certeza. pode oferecer muito mais do que só a troca de óleo. Cara, quem é mecânico sabe, dono de oficina sabe. O cliente chegou no seu pátio, ele precisa trocar o pneu, você vai olhar como que tá ali o motor dele, Tem que você vai saber. olhar como que tá o câmbio dele, Exato. o ar-condicionado, você vai fazer ali Um check-up. um check-up para você identificar oportunidades para vender mais para esse cara. Então, esse Interessantíssimo. tipo de produto, ele serve como uma porta de entrada para você vender outros serviços para esse cara. E aí o dono de oficina, ele termina o dia sorrindo com o dinheiro no bolso. Exatamente. Porque o cara chegou só para trocar o pneu, aí ele vai voltar para casa com o pneu novo, aí ele vai fazer a higienização de ar-condicionado, aí você identificou um probleminha ali no motor que você vai ter que dar um grau, ou seja, uma porta de entrada, venda de anúncio que possibilitou o cara vender muito mais e fazer mais dinheiro. Marketing da oficina. Exatamente isso. A ideia mesmo é trazer essas opções de posicionamento, e não só opções, né, mas identificar, o dono de oficina conseguir identificar o tipo de posicionamento que ele pode ter dentro da oficina dele, né, dentro do comércio dele. E é muito importante ele entender que não existe exatamente posicionamento errado, o que existe é você não se posicionar. E o marketing está justamente para isso, para, primeiramente, ajudar ele a entender esse posicionamento dele e direcionar ele da melhor maneira para que ele possa usufruir esse posicionamento dele de uma maneira bem eficiente dentro da oficina. Cara, e é o que a gente faz aqui de ponta a ponta, né? Sim. É o que a gente oferece desde o primeiro dia. Exato. É você aprender a se posicionar, aprender a lidar com a quantidade de
oportunidade de vendas que a gente te entrega. Então é realmente ensinar e acompanhar o dono da oficina de ponta a ponta como que ele vai faturar mais. Certo, Entendeu? certo. Não, interessantíssimo. Eu acho que é basicamente isso. Ô Bruno, Pode só falar. pra complementar esse ponto, Certo. nem só de tráfego pago, posicionamento de oficina, Exatamente. tá? Uhum. A gente falou muito aqui de digital, mas eu sempre gosto de trazer outras coisas. Tem tráfego pago que é importante, e tráfego pago a gente já fez um podcast sobre isso. É um acelerador de resultados. Mas não adianta o tráfego pago legal se você não tiver a parte orgânica legal. Exatamente. Então é importante você ter E o que uma é parte orgânico também, é importante avisar, né, pessoal? A gente tem o tráfego pago, que é a geração de demanda, ou seja, quando você paga, né, para aquilo, que é um investimento em anúncio realmente, Uhum. e tem o tráfego orgânico, que é a aquisição de forma que você não paga, que é por meio de canais ali em que você não vai precisar de um investimento em anúncios para você estar aparecendo. Mas ainda assim, nesses canais você tá se posicionando. Exatamente. Certo? Exatamente. Exatamente. É muito mais difícil você Óbvio, alcançar pessoas, Com certeza. né, porque quem paga sempre Sai na tem a frente. entrega da própria plataforma, Sai na frente. mas também é importante ali para você tá se posicionando, até porque tem ali uma prova social, né, de quem tá vindo do pago também. Sim. Então, se você faz um anúncio no Instagram, por mais que você esteja pagando para aparecer, você tá pagando só aquele anúncio em específico. Certo. Mas e se o cara clicar dentro do seu perfil O ali? que vai ter lá? O que vai ter lá? Aí que entra o posicionamento orgânico, onde você vai fazer posts, onde você vai fazer vídeo ali mostrando a sua oficina, falando de um serviço que você fez, fazendo até ali uma trend no momento para você gerar conexão com Vale. o seu público. Vale. Entrando na ideia de posicionamento do cara, às vezes vale. Vale, às vezes vale. Exatamente. A gente trabalha tanto com oficinas mais sérias, né, que não gostam desse tipo de posicionamento, mas a gente também trabalha com aqueles donos de oficina que a gente fala que são os mais resenha, né? E Exatamente. os caras querem fazer mesmo. A dancinha. Até dancinha tem, cara. Dancinha trocando óleo, É isso. jogando pneu pra cima. E é basicamente isso, como a pessoa quer ser vista. Às vezes o dono da oficina, o pessoal que trabalha lá é um pessoal mais sério, que gosta de entrar nessa ideia de profissionalismo, de técnica, de acabamento. E tem um pessoal que só quer que você se sinta aconchegante lá, que você se sinta à vontade. O pessoal aí de boa, tranquilo, que a gente vai resolver o seu problema, mas a gente também é um ser humano, a gente ri. Então existem muitos tipos de posicionamentos e é muito importante mesmo que as pessoas estejam cientes que existem vários, todos eles funcionam, mas depende de como você trabalha com eles. E é muito importante também ter alguém por trás dele, né? Ter uma agência por trás é muito importante. E ó, dono de oficina, vamos se posicionar, hein? Vamos posicionar. Tem que se posicionar, porque ó, se depender de indicação, vira sorte. O crescimento com sorte Não, é imprevisível e não funciona. exatamente. O tráfego pago é o novo shopping, né? Antigamente você pagava pra estar no shopping o pessoal te ver. Gosto desse exemplo. Hoje você paga pra poder aparecer. Tá na internet. E aí o tráfego pago é como se fosse aquela fachada bonitona do restaurante que você tá passando no shopping e fala, caramba, é o efeito madeiro, né? Você tá passando e vê o madeiro assim e fala, nossa, que bonita essa fachada do madeiro, quero comer ali. Isso é o tráfego pago, que chamou atenção. Aí você entra. Certo. Se na hora que você entra a experiência lá dentro é ruim, Esquece. já quebrou sua expectativa. Exatamente. Você já não se posicionou mais. Então, a fachada é o tráfego pago. Na hora que você entra pra ter aquela experiência, é o orgânico que vai te encantar e que vai te mostrar tudo que ele realmente quer transmitir ali dentro. E o prato final é o cara fazendo serviço lá. É isso, é o Ainda- gordo do elevador. Ainda até lá fazendo O serviço. tal do gordo é foda, a gente só dá exemplo de comida, né? Mas enfim, é bem isso mesmo. Mas é isso. Deu pra entender bastante sobre a questão de posicionamento. Realmente é algo importante, é algo que a gente traz bastante pros nossos clientes, né? E fica aí pro pessoal de hoje, um pouco mais desse episódio 2. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem deixar aqui no comentário. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e ficar de olho nas novidades do nosso Instagram também, GrowAltoMKT. Pessoal, se despeça aí, por favor. Galera, obrigado pela atenção, espero ter conseguido contribuir, Bruno. Claro. Nos acompanhem lá. E se você tá com dificuldade de se posicionar, não sabe como levar nossos clientes, a gente tá aqui para ajudar vocês. Isso aí, pessoal. Eu aqui do lado da operação, né? Também me despeço de vocês. E pode deixar um comentário aqui, eu vou estar de olho, eu vou estar respondendo. É isso. Se vocês têm alguma dúvida em relação a como se posicionar, pessoal, como comunicar com o seu cliente, como escolher ali um nicho de autosserviço que você vai se especializar e como começar a conversar sobre ele,
pode deixar comentário aqui que eu vou estar respondendo e vou estar te auxiliando nesse processo, beleza? Fechou. Muito obrigado, galera. Boa noite. Valeu, tamo junto. Valeu, Até pessoal. mais.